ensaiar uma música para um cantor é igual ao crente na vida secular. Vai falar, eu vou para a igreja cultuar ao Senhor. Não. O estilo de vida dele tem que ser cultuando. A Bíblia não diz orar sem cessar. Jesus não disse vigiar a todo tempo. Vigiar a todo tempo. Lucas 9, 23. Leve esse versículo para a vida de vocês. Aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz. Negar é renunciar às nossas opções, estar debaixo da vontade de Cristo. Qual é a vontade de Deus? Que nós oramos o tempo inteiro sem cessar. E isso não é um culto à noite, é um estilo de vida cultuando ao Senhor. As pessoas precisam olhar para você mesmo, olhar e aqui, mas você não é tradicional, não é Deus é amor, não, eu sou um crente. Quando eles conversarem comigo, eles vão perceber que o fato de Jesus e que a minha vida é um culto a Jesus todos os instantes. Glória a Deus, esse ano só trabalho. Eita glória! Mas ele vem no culto, irmãos, aí também. Hoje ele veio dar uns glória a Jesus, porque o trânsito permitiu ele chegar. Jesus limpou os carros lá, vai chegar. Glória a Deus. Vocês estão felizes? Digam amém. Amém. Vou fazer uma oração e depois vocês vão cantar louvor para adorar o Senhor. Eu tenho muito a agradecer, irmãos, ao Senhor. Hoje tem um testemunho, eu tinha um processo na justiça e esse processo na justiça eu tinha uma dívida de cartão de crédito que eu tinha pago e o boleto foi mandado pela empresa, porém parou no nome de uma pessoa errada, uma pessoa lá dentro, fez um desvio e o dinheiro foi parar. Só que constatou que o boleto era deles, mas foi para outro. E estava esse embaraço aí, tal, vai, não vai, paga, não paga, tira, não tira, sai, não sai. E aí, hoje, eles cancelaram a dívida. Ah, não, você está certo, houve um equívoco aqui, cancelaram. Lá era pouca coisa, né? Mas o crente, irmão, precisa ter a vida. A Bíblia diz, procura apresentar-te a Deus aprovado como obreiro que não tem do que se envergonhar. Tem gente que diz mesmo assim, mas eu sou crente, eu devo só no banco. E se lá no banco tiver uma crente mexendo nos seus dados lá, ela está lá mexendo nos seus dados, aí você vai cantar, pregar numa igreja, você não conhece quem está mexendo nos seus dados, quem tem acesso aos seus dados. E aí está lá pregando, o crente não pode dever, caloteiro, e a mulher está lá, bem sabe ele que eu tenho os dados dele lá que ele está devendo no banco. Não está devendo para a agiota, mas está devendo no banco, irmão, é dívida. A Bíblia diz que não devemos dever nada que não seja o amor. Que não seja o amor. E o Salmo 115, ele esclarece, traz os dados bem claros, que o homem de Deus, a mulher de Deus, ele tem que cuidar da sua vida financeira, da sua vida sentimental, da sua vida emocional, da sua saúde física, e principalmente da sua saúde física, porque Deus vai usar o corpo dele para ir levar uma mensagem. Deus vai te chamar daqui, olha, eu esqueci teu nome. Vera. Deus vai chegar lá na tua casa, Vera, pega tua mala, arruma agora que tu vai lá na rodoviária em São Paulo entregar uma mensagem. Aí tu vai chegar para o Senhor e vai falar assim, Senhor, eu não posso porque eu estou doente, porque eu me alimentei muito mal a vida inteira, eu não cuidei do meu corpo, hoje ele está doente, ele não pode ir lá levar uma mensagem para o Senhor. Você acha que Deus vai se agradar disso? Não. Então Deus vai usar os nossos corpos. Então, biblicamente, nós temos a obrigação de cuidar do nosso corpo, porque ele é o templo do Senhor. É onde o Senhor habita, em nós.
Vamos lá, vamos orar. Pai, eu te agradeço por estarmos aqui nessa noite. Eu te agradeço porque o Senhor veio aqui falar conosco e nos trouxe uma dimensão da tua ideia, da tua palavra, daquilo que o Senhor quer, daquilo que o Senhor faz em nossas vidas. Nós te agradecemos, meu Senhor, porque o Senhor é um Deus bom, zeloso de boas obras e que nos conduz à vitória. Obrigado, Pai, porque o Senhor é um Deus que nos faz prosperar em todas as coisas e a tua mão está sobre nós para nos abençoar e nos guardar em tudo. Ó meu Senhor, abençoe os teus servos aqui neste lugar. Para a glória do teu nome, ó Pai, nós te adoramos e te agradecemos hoje e sempre. Amém. Amém. Cadê a irmã Vera? Vem cantar um louvor depois. A irmã Lili vai cantar outro. Deixa o povo cantar. Deixa adorar o Senhor. Salve a igreja na paz do Senhor. Vou louvar o 77, irmãos. Queres neste mundo ser um vencedor? Queres tu cantar nas lutas e na dor? Queres ser alegre, qual bom lutador? Guarda o contato com teu Salvador. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Neste mundo vive muitos a penar, cujos corações transbordam de pesar. Dá-lhes a mensagem de amor sem par. Com Deus o contato deves tu guardar. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Tuas grito caminharás, indo em contato com teu Salvador. Queres tu com Deus a comunhão obter, sua glória em ti sempre permanecer. Que o mundo possa Cristo em ti ver. Guarda o contato com o supremo ser. Guarda o contato com teu Salvador. E a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Deixa que o Espírito implante em teu ser o amor de Cristo, divinal prazer. Queres neste mundo todo mal vencer, guarda o contato e terás poder. Guarda o contato com teu Salvador, e a nuvem do mal não te cobrirás. Pela senda alegre tu caminharás, indo em contato com teu Salvador. Amém. Glória a Deus. Senhor, enche com teu Espírito, Senhor. Passa o Senhor, igreja.
Hoje é minha boa, Senhor. Esteja aqui comigo, Senhor. Quem provou do seu amor jamais sentiu a solidão. Quem provou do seu amor não sabe o que é desilusão. Quem conhece o teu poder nunca mais pode duvidar que além de ti outro Deus não há. Quem provou do seu amor não tem palavras para contar, muito menos para dizer que precioso é te louvar. Quem conhece o teu poder crê na vitória até o fim, é liberto pelo sangue carmesim. Inesquecível, inesquecível, seu nome é para mim inesquecível, 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 seu nome é para mim inesquecível. Ele faz o paralítico andar e caminha sobre o mar, faz a noite virar dia e da rocha faz água brotar, alimenta multidões com 7 pães, traz vitória pra você. Jesus Cristo é o mesmo e pra sempre há de ser. Quem provou do seu amor não tem palavras pra contar, muito menos pra dizer que precioso é te louvar. Quem conhece o teu poder crê na vitória até o fim, é liberto pelo sangue carmesim. Inesquecível, inesquecível, seu nome é para mim inesquecível, 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 seu nome é para mim inesquecível. Glória a Deus. Inesquecível, inesquecível, seu nome é para mim inesquecível, seu nome é para mim inesquecível. Amém. Obrigada pela oportunidade. Aleluia. 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 Glória a Deus. Irmão Leandro, irmã Andréia, vocês têm uma palavra do Senhor. Quero ouvir vocês falar. Dá-nos glória, nosso Senhor Jesus. Pessoal da amada igreja, com a paz do Senhor, amém? Eu confesso para os irmãos que eu não estava preparado para trazer nada, né? Peço perdão aos irmãos pelo atraso, né? Deus sabe todas as coisas, Deus sabe que eu estava trabalhando. Eu quero dizer para os irmãos que o mundo espiritual, ele é real, ele é muito real, ele é mais real do que a gente possa imaginar, que a gente possa ver, né? Essa madrugada a gente, né, foi bastante oprimido aí, teve bastante luta espiritual essa noite,
E eu tive um sonho essa noite, por volta das 3 horas da manhã. Era como se o Satanás, o inimigo, ele viesse contra mim. E quando eu repreendi, ele era como se fosse um espírito, assim, era uma fumaça preta. E quando eu repreendi, ele veio para cima para me atacar. E eu clamei o sangue de Jesus e ele correu de mim. E para os irmãos verem como o mundo espiritual é real, a minha esposa teve um sonho parecido. Até a forma que eu vi o espírito, que era um espírito, que era como se fosse uma alma, um espírito preto, ela também viu, e ela via legiões de demônios. Então a gente sabe que é um caminho sem volta. A gente está fazendo aquilo que Deus tem determinado no nosso coração. Então não é brincadeira, meus irmãos. Então assim, ó, a gente precisa cada vez mais, a gente precisa se fortalecer, a gente precisa estar orando, precisa estar jejuando, porque o inimigo está furioso. A obra que a gente está fazendo, ela é grande, né? E a gente precisa sim, a gente precisa de mais jejum, a gente precisa de mais oração, a gente precisa de mais consagração, já começando por mim, né? O que eu estou falando, a palavra que ela corta na igreja, a palavra que corta aqui, a gente precisa cada vez mais para estar se consagrando, porque o inimigo está furioso. Muitas almas estão sendo alcançadas aí pela internet, né? E todo mundo tem visto o que Deus tem feito aqui na igreja, pessoas estão sendo libertas, curadas. Cada vez que tem um culto de segunda-feira é uma luta. A gente tem passado mais luta justamente nos cultos de segunda-feira do que nos cultos de sábado, porque o inimigo não quer que a gente ore. Então assim, ó, a gente sabe que quando tem luta tem vitória. Se o inimigo está se levantando, é porque grandes coisas o Senhor tem para fazer. Amém, meus irmãos? Então que possamos permanecer firmes, né? Orando um pelos outros, né? Para que a gente possa resistir, né? Porque a palavra de Deus nos diz: resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Amém? São essas palavras que eu queria entregar para vocês em nome de Jesus, né? Que Deus abençoe a todos. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Eu vou ler um versículo para vocês aqui. Mateus 27, 51. Acha a irmã Caroline? É Caroline ou Caroline? Sim. Acha a irmã 27, 41? 51. Acha a irmã Caroline. Agora qual é o teu sobrenome? Siqueira Neves. Siqueira Neves. Oh. Rapaz, rapaz, não é brincadeira, não. Apenas o 51. Apenas o 51. E eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, e tremeu a terra e fenderam-se as pedras. O véu do templo se rasgou de alto a baixo. Começou de cima, né? De alto a baixo. Normalmente, uma cortina, ela se rasga, se for rasgar uma cortina, no sentido humano, se rasga de baixo para cima, né? Você vai pegar a cortina, não vai rasgar lá de cima, que você não vai subir lá em cima para rasgar a cortina, você rasga de baixo. De baixo para cima. É o sentido humano. No fundamento espiritual, como o irmão Leandro diz, o mundo espiritual ele é extremamente, é mais real do que o nosso mundo físico. Rasgou-se de cima para baixo. E isso não é por acaso. Ele tem um significado. A gente tem um grupo de pastores e tem uma moça lá que ela é uma pastora, ela é bem inteligente e porém assim existem alguns níveis de concentração de inteligência que muitas pessoas não estão preparadas para lidar. Às vezes a gente, assim, quando eu estou ministrando, a minha mulher fala: evita falar algumas palavras que você estuda na teologia prática, porque muitas pessoas não vão compreender, não vão saber o que é. E simplifica um pouco. Só que assim, quando você está lendo, existem livros teológicos que ele é feito para professores e mestres. E eles têm uma dinâmica de linguagem, porque a ortografia exige que eles tenham uma dinâmica de linguagem diferente, porque é um mestrado.
Então, um livro desses, lido por qualquer uma pessoa que nunca leu a Bíblia, tem dificuldade de interpretar, de conhecer a Bíblia, você vai ter dificuldade de interpretar o que o autor está tentando falar, porque são palavras distintas de algo que você ouve no ciclo popular todos os dias. Então, por isso que Jesus ele simplificou o Evangelho em dois segmentos. Primeiro, os mandamentos: amará ao Senhor teu Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. É um segmento de base. É um segmento de base. Desses dois segmentos são tirados a narrativa de santificação da vida humana. E houve nesse grupo um debate, porque alguém postou sobre casamento no civil, e tal. E a gente discorre um pouco dos mandamentos bíblicos. Ele nos orienta a estarmos sujeitos às leis humanas, porém nos adverte que as leis humanas não podem submeter às leis espirituais, porque senão nós temos que ser contra. Por exemplo, é reconhecido a união estável homossexual no Brasil, é reconhecido. Você pode chegar lá no cartório, duas mulheres se casar, um ofício de cartório, ou morarem juntas e declararem união estável. Só que se ela chegar na igreja com uma carta enviada por um juiz para que a igreja realize uma cerimônia de casamento, a igreja tem que rejeitar imediatamente. Ah, mas é um preconceito. Não importa. Que entendam como entender, persigam como perseguir, mas a igreja tem que rejeitar o pedido. Infelizmente, temos que rejeitar o pedido. Ah, mas vai criar um constrangimento. Infelizmente, temos que criar um constrangimento. Não temos o que fazer. Nós não... De repente chega aqui um rapaz, porque hoje a lei diz que uma moça, a partir dos 14 anos de idade, ela pode namorar com qualquer pessoa de outra idade, que não é mais crime. Os pais não podem mais intervir, isso é lei, é jurisdição. Aí chega uma moça aqui na igreja para pedir a bênção, ela está 14 anos, o rapaz com 50. Ah, vamos pedir a bênção do pastor que nós vamos morar juntos. Não tem como, irmão. Ah, mas a lei diz, mas eu não posso submeter aos princípios daquilo que nós pregamos e acreditamos, aquilo que a lei alterou. Vai causar um constrangimento, vai dar polícia, justiça, vai, mas não tem o que fazer. Não tem o que fazer. Você não pode. Não tem lógica. Não tem lógica. O cara chega aqui, o traficante chega aqui com um malote de dinheiro. Ah, mas tá, olha, eu trouxe aqui, pastor, para dar uma oferta na igreja, eu quero que vocês orem por mim. Não, irmão, volta lá, vai te converter, devolve isso aí. Devolve para de quem você pegou, vai consertar a tua vida, volta aqui que a gente vai orar por você. Agora nós não vamos, mas vai causar um constrangimento. A igreja, ela é instituída para causar constrangimento em qualquer tipo de lei ou atitude que fere os princípios de Deus. Que fere os princípios de Deus. E aí foi se perguntado, uma pessoa que mora junto, está em fornicação? Não, o pecado de fornicação, irmãos, é totalmente diferente de duas pessoas morarem juntas. Mas nós temos que obedecer à lei dos homens. O casamento não é lei, é direito, não é lei. Lei é você dirigir sem habilitação, aí você está infringindo a lei.
O carro está com documento vencido. Passou em São Paulo, venceu num dia, você tem que pagar no outro, que não tem desculpa. Aqui ainda tem um período de alguns dias, né? Como é que fala? Alguns dias que você tem para pagar, acho que é 60 dias, 90 dias, um negócio assim. Em São Paulo, venceu hoje e amanhã você não anda mais com o carro. Se andar, a polícia te pega. E se pegar, o crente está enrolado, irmão. Mas crente, tu está andando com carro sem licenciamento. Ah, mas eu preciso. E precisa nada, crente. Infringiu as leis humanas no princípio daquilo que é infringir as leis de Deus. Entendam? Uma médica cristã, ela recebeu um emprego para trabalhar numa sala onde abortava crianças, porque é preciso que o médico se declare que apoia, que trabalha naquilo, que vai. É preciso fazer uma declaração. E ela, quando viu o emprego, leu o relatório, ela falou: não, eu sou crente. Eu jamais vou usar a profissão que o Senhor me ajudou a pagar com dignidade para tirar uma vida. Eu sou crente. E aí o hospital falou: olha, então o seu serviço não serve nesse hospital. Tudo bem, eu vou fazer faxina, mas eu não vou abortar ninguém. É um princípio cristão. É um princípio cristão. Se a lei chegar para um médico cristão e falar para ele: olha, tem um aborto que foi declarado por lei, e você é médico do hospital, o médico que faz o aborto, porque tem um médico específico que faz lá, não veio, e você vai lá abortar. Você, como crente, ele não pode ir. Se ele for, ele está infringindo a lei de Deus. Ah, mas a lei dos homens diz que é permitido. Que se dane a lei dos homens. O princípio moral daquilo que o Senhor prega vale mais do que qualquer lei dos homens. Não, eu sou crente, vou botar minhas mãos para matar alguém no dia do juízo. Quem vai responder por mim? Já pensou você sentar lá no dia e o Senhor falar: esse pecado eu não tenho como te perdoar, porque matou alguém inocente. A Bíblia diz que o sangue inocente, ele será cobrado. Imagina, irmão, ser consciente, matar uma pessoa que Deus queria trazer a vida, e o cara foi lá e matou aquela pessoa, uma criança, e depois vai sepultar aquela criança, foi para o céu, está salva, tal, mas o sangue dele, alguém vai dar conta. Alguém vai dar conta. Aí, quando o véu, a Bíblia fala do véu, ele se rasga de alto a baixo, ele tira um ponto crucial, que era o chamado ponto religioso. Vamos analisar, mostrar um templo para vocês. Como era o templo? Deixa eu mostrar para vocês aqui como era. Vou tentar achar aqui. Tentar achar aqui para vocês. Deixa eu tentar achar aqui uma imagem dele. Aí, achei uma imagem bacana aqui. Olha aqui, vocês vão ver. Achei uma imagem bacana. Ó, dá para ver o templo. Foi dessa forma aqui que Moisés construiu. E o que acontece? Essa parte aqui onde se queimava o incenso era chamado de altar, onde se queimava o sacrifício.
o tabernáculo onde se queimava o sacrifício. Lá dentro, ali no átrio, se queimava o sacrifício lá fora, porque todos precisavam ver o sacrifício sendo queimado. Era aplausível a todos, era visível a todos. No átrio, quando se entrava, tinha a parte do templo, tinha a bacia de bronze, o candelabro, tinha a pia de lavatórios de um lado e o candelabro que clareava, ele alumiava o ambiente. O candelabro hoje, em algumas religiões, ele é usado de forma de cabeça para baixo. Eles colocam de cabeça para baixo, simbolizando que eles não são aderentes às leis de Deus, são contrárias às leis de Deus. Tipo, eu sou um anticristo mesmo, vou colocar isso aqui de cabeça para baixo. Quando se passava desse propiciatório, tinha o altar santo, o lugar santo, e o santo dos santos. O lugar santo dos santos, o sacerdote entrava uma vez por ano, e ele precisava ter a vida totalmente purificada de todo pecado para entrar no Santo dos Santos. Aqui, ele oferecia sacrifício anualmente pelo povo local, Santo dos Santos. E aí o versículo que a irmã leu fala que o véu ele se rasga de alto a baixo, uma cortina do véu. Digamos que o local santo era aqui, o Santo dos Santos era aqui. A cortina do véu ela ficava a interromper o acesso a esses dois lugares, o lugar santo e o lugar santo dos santos, porque no lugar santo dos santos ficava a arca da aliança lá dentro, e o sumo sacerdote iria lá e oferecia sacrifício pelo povo próximo da arca da aliança, e os querubins que estavam em cima da arca da aliança, eles se moviam. Era uma imagem de querubins que se moviam. Olha lá. E aí, essa parte do véu aqui é a parte interessante, porque ela era um véu de muito peso que um homem só não conseguia abrir. Ele não conseguia abrir, não era permitido ninguém passar, e era muito longo, forte, já para evitar que alguém abrisse e entrasse lá e fosse contaminado até padecesse. Agora, abra em Hebreus, capítulo 10, versículo 19. Diz assim, Hebreus 10, 19 diz assim: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou pelo véu, isto é, por sua carne, e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, chegamos-nos com verdadeiro coração, com inteira certeza de fé, tendo corações purificados das más consciências e o corpo lavado com água limpa. Retenhamos firme a confissão da nova esperança, porque fiel é o que prometeu. E aos que outros, para estimularmos ao amor, às boas obras. Fiel é aquele que prometeu. Ele está falando, está claramente falando do véu que se rasga. Nessa passagem, só o sacerdote tinha acesso de levar as tuas informações lá para Deus. O que Jesus faz? O que Jesus faz? Ele
Malaquias capítulo 3, versículo 1, ele diz: enviarei o meu anjo, falando de João Batista, ele irá diante de vós para abrir o caminho. Envia João Batista. João Batista é o último profeta do Antigo Testamento. João Batista é do Antigo Testamento. O Novo Testamento é inaugurado por Jesus como um novo profeta de uma nova dispensação, a chamada dispensação da graça, na qual nós não precisaríamos mais de um sumo sacerdote para vir adentrar ao véu, passar ao lugar santo e ao lugar santo dos santos. O lugar santo o sacrifício que ficava lá no fundo era o Cristo. A pia de bronze e a pia, o lavatório, simbolizavam Cristo lavando os pés do discípulo e simbolizava Jesus transformando a água em vinho. O candelabro simboliza nós crentes como igrejas, porque recebemos o selo do Espírito Santo e automaticamente em Atos capítulo 1 e 2 vocês vão ver a igreja recebendo o selo do Espírito Santo, e a Bíblia diz que haviam línguas como de fogo, ou seja, algo brilhava neles, um novo candelabro. E aí, agora, esse acesso ao lugar santo, o lugar santo já estava presente, que era o próprio Cristo. Quando João Batista olha em meio à multidão, Jesus vem para se apresentar a ele, para ser batizado. João chega para a multidão e diz: vocês não queriam saber quem era o Cristo? Quem era o Redentor? Quem era o Rei do povo judeu? Eis aí, esse aí é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele aí. João apresenta Jesus, simbolizando o lugar santo. Ali era o lugar santo. Sede santo, porque eu, o Senhor vosso Deus, sou santo. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Era a imagem do Cristo. E aí, para transportar ao lugar santo dos santos, precisava que o santo padecesse do sacrifício, para que a morte, ao tocar pela lei espiritual, quando a morte tocava em alguém que era culpado, ela se engrandecia, porque ela matou alguém que era pecado, que estava debaixo do jugo da lei do pecado. Por isso que nós somos chamados filhos de Adão, porque recebemos de Adão a herança do pecado. Só que Deus preparou um DNA diferente, ele mudou o DNA, o genoma humano, ele mudou as células troncas humanas desde Adão, porque a civilização adâmica ia ser só uma com o mesmo DNA. E aí Deus muda o DNA da humanidade para enganar o diabo. Porque agora ele não sabia, em Gênesis 3, versículo 17, Deus promete que da semente da mulher iria extrair alguém que iria derrotar a serpente, simbolizando Satanás. E aí ele ficou durante todos esses anos pesquisando e perseguindo alguém que se destacava, porque na imaginação dele aquele que se destacava era o Cristo. Só que Deus vinha transformando e mudando o DNA, até chegar em uma menina de 13 anos, que era Maria, e o anjo chegar para ela e dizer: olha, salve agraciada, ou seja, tu és uma mulher abençoada. O Senhor te escolheu, o Senhor mudou o DNA da humanidade para transformar o teu, para não ter contato com o pecado. Olha, irmãos, que ciência! Nenhum cientista chega ao ponto de passar vários anos mudando o DNA da humanidade
para chegar a uma menina e dizer para ela: eu mudei o DNA da tua história para que tu concebesse alguém pelo Espírito Santo. Imagine ciência ter... Os cientistas, eles... muitas pessoas pregam dizendo que os cientistas, eles são ateus. É invenção, irmãos, é mentira. Todos os cientistas, eles são extremamente crentes em Deus. Eles podem não seguir, mas eles creem, porque eles sabem que a ciência revela algo oculto que ninguém consegue explicar. A transformação do DNA, as células troncos, a medula que cria sangue sem nenhuma explicação, é algo que mexe com a imaginação científica. Eles não têm como explicar isso. Como você vai explicar? A medula é um pedaço de osso pequeno inserido dentro da coluna e ela cria o sangue para abastecer o corpo. Aí Deus trabalhou durante todos esses anos transformando o DNA para que encontrasse uma moça lá em Belém da Judéia. E aí, quando encontrou, lá nos céus nasce a menina e ele fala: olha, nasceu aquela que vai ser a mulher responsável por trazer o Salvador ao mundo. E aí o anjo desce e anuncia a ela: olha, mulher. Mas aí ela questiona: mas peraí, eu não tenho marido, como assim vai vir um filho? Aí ele esclarece: não, o que vai ser gerado em ti não é dos homens, não é humano, vai ser gerado pelo Espírito Santo. Vai ser gerado pelo Espírito Santo. Imagina, aquela mulher recebe a mensagem, uma menina de 13, 14 anos, mas como assim? Eu não sou ninguém, eu vou receber um negócio desse. Pá! E aí nascia o local santo, que iria sacrificar para nos levar ao Santo dos Santos. Essa era a missão. Aí, até então, a Bíblia diz que a morte prevalecia. Abre aí tua Bíblia, Mateus 28, versículo 19. E aí, irmã Caroline? Portanto, ide... 28 e 19. Portanto, ide e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Discípulos, deu 20. Ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do mundo. Agora, volta um pouco, vamos lá, de trás para frente, deu 18. E chegando-se Jesus, falou-lhes dizendo: é-me dado todo o poder no céu e na terra. É-me dado todo o poder nos céus e na terra. Esse contexto original desse versículo diz mesmo assim: é-me dado todas as chaves nos céus e na terra. Eu tenho a chave da morte e do inferno. E declara. Sabe por quê? Porque quando a morte ela agia e matava alguém que era culpado, ela estava dentro do direito, da razão. E aquela pessoa que era culpado, às vezes, não tinha o direito a ser salvo, porque eles esperavam a redenção em Deus. Todos antes de Cristo morriam esperando que um dia Deus iria levantar o Redentor. E aí, quando ele chega, a morte é obrigada por força do assassinato humano, pela força dos homens. A morte é obrigada. Talvez a morte não queria tocar nele, porque sabendo, conhecendo quem era,
ela não achou nele direito de ser morto. Só que ela sabia que a hora, conscientemente, a morte tinha consciência de que a hora que ela tocasse em alguém inocente, as coisas seriam invertidas. Agora, quem morre é ela e quem vive é o inocente. Entenderam como faz a fusão de Deus? Só que o diabo não tinha essa ciência. Prestem atenção, irmãos. Satanás é uma coisa, a morte é outra. Talvez eles nem se conheçam. A morte foi gerada pelo pecado. Satanás é o que gerou o pecado. E aí, quando ele morre, ao terceiro dia, ao terceiro dia, a morte poderia devolver a vida para ele na mesma hora, instantânea. Não, esse homem não pode morrer, ele não tem pecado. Só que agora ele declara. Deus havia declarado, ao terceiro dia ele vai ressuscitar, porque ele agora é ele quem manda na morte. A partir do momento que a morte toca nele, a própria morte deixa de existir, ela mesma morre e passa os seus direitos para ele. Por isso que o versículo 18, Mateus 28, 18 diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra, eu tenho todas as chaves. E aí ele libera o acesso. E agora nós que passamos do local santo, o santo morre, é sacrificado, ele passa do local santo, nos leva do local santo. Por isso que a Bíblia diz: tirou do cativo o cativeiro. Aquelas pessoas que estavam mortas, ele foi até o sepulcro, o Seol, o inferno, pregar para aquelas pessoas. Eles viram a redenção. Olha, eu morri esperando esse dia e a redenção chegou. Deus é fiel, não mente. E aí ele tira do cativo o cativeiro, ele tira do local santo aquelas pessoas e dá a eles acesso ao santo dos santos. Sabe o que é ter acesso ao santo dos santos? A sua oração antes de Cristo não chegava até o trono de Deus. Depois de Cristo é colocado anjos para batalhar, para levar suas informações, e a Bíblia diz que o Espírito Santo, ele intercede por nós lá em cima com gemidos inexprimíveis, dizendo: Pai, tu sabe que aquele crente ali está chorando, mas é porque ele está com dores, ele não consegue se expressar. Tu sabe que ele está cansado, ele batalhou, ele batalha pela vida, ele busca a santificação, ele é pequeno, mas está na dinâmica da fé, buscando santificar-se. É essa obra do Espírito, irmãos. O Espírito intercede por nós, porque agora as nossas orações vão direto ao trono de Deus. Não precisa de um sumo sacerdote para ir lá interceder. Você mesmo intercede por você e por aquele que você quer interceder. Entenderam? Que a barreira foi tirada. Aí o véu se rasga de alto para baixo, simbolizando aos homens: olha, vocês rasgavam de baixo para cima, para a oração ir para cima. Agora Deus rasgou de baixo e cima para baixo, enviou o seu Espírito e Ele vai interceder por vocês. O Cristo sacrificado agora era um sacrifício vivo de uma vez por todas. Por isso, meus irmãos, que nós, na dispensação da graça, é chamada de dispensação de igualdade. Por isso que nós, não nos cabe nenhum sacrifício. Não, eu vou sacrificar. Os nossos sacrifícios são orações, louvor. Eu digo que existem duas coisas que não têm limites: é orar e adorar a Deus.
Não existem limites para isso. Comer existe um limite, o horário de comer existe um limite. A ciência diz que a janta tem que ser até às 6 da tarde. A ciência diz que quanto menos refeições você faz, mais longevidade você vai ter, mais saúde você vai ter na velhice. Quem come mais morre mais cedo. E a ciência provou isso. Para você ter uma ideia, os países, a África, tem 1 bilhão de pessoas, o tamanho da China, a África inteira. A China, onde as pessoas ganham bem, se alimentam muito bem, a guloseima. A Rússia, o povo é da guloseima. Estados Unidos, da guloseima. O Brasil nem se fala, é do trigo. A Argentina nem se fala da guloseima do trigo. Foram os países que mais morreram pessoas. Itália, Europa, os locais onde mais morreram pessoas na epidemia. Os locais onde menos morreram pessoas na África. Uau! Que interessante! A ciência, a Organização Mundial da Saúde, divulga dados de que as pessoas na África, por se alimentarem menos do que as pessoas europeias, eles têm mais prazo de validade. Eles vivem mais da sua velhice. Porque é uma cultura africana as pessoas comerem pouco. Em alguns lugares, e outros não tem mesmo. E pasme, meus irmãos, hoje no mundo se morre mais pessoas por excesso e injeção de alimento devido, derivados de várias formas. Pessoas que comem muito, morrem mais pessoas que comem muito do que pessoas que passam fome. Vocês sabiam disso? Sabiam disso? É um dado o presidente Lula questiona. Não existe isso, mas é porque ele não tem essas informações. Ele não é médico, não é cientista, ele não tem essas informações. Porque a política dele prega uma coisa e a ciência fala outra. Então você tem que acreditar na ciência. Nada contra o presidente Lula, é nosso presidente e tal. Não voto nele, mas é nosso presidente. Nada contra. Mas uma pessoa não tem uma informação, não pode questionar aqueles que estudam para aquela informação. A ciência é bem clara que as pessoas morrem mais de estômagos cheios do que de estômagos vazios. E pessoas que jejuam, presta atenção, crente, pessoas que têm vida frequente no jejum, principalmente das 6 da tarde até ao meio-dia do outro dia, eles nunca serão acometidos de câncer. Sabia disso? Uau! O jejum faz bem, irmãos. O jejum faz bem? Faz. Glória a Deus. Jesus nos leva a conhecimentos, passando dos santos para o lugar santíssimo, onde eu vou cultuar. A lei só permitia eu chegar lá no átrio. Agora Cristo vem e diz: não pode vir aqui, essa sala também é tua. Você pode entrar nessa sala. Antes, irmãos, na lei, a lei pregava que ninguém viria a Deus, que ninguém iria ver a Deus. Aí Jesus vem e revela a Deus e fala mesmo assim: não, quando você morrer, que chegar lá, eu vou te levar diante do altar, do trono dele, você vai poder conhecê-lo, você vai poder glorificar, sentar, gritar, se alegrar, porque eu vou te levar ao Santo dos Santos. Aleluia. Então essa é a dinâmica do reino. Eu quero orar por você. Aleluia.
Aleluia. Aleluia. Oh Pai, te agradecemos, Senhor. Oh Pai, te agradecemos, Senhor. Te agradecemos. Eracala sobre Candarabarracha. Nome de Jesus. Eu abençoo a cada um dos teus filhos nessa noite. Eu abençoo os teus servos, Pai. Eu abençoo a tua igreja, eu abençoo o teu povo, eu abençoo o irmão Leandro, irmã Andréia. Eu abençoo, Deus, a vida deles aqui nesse lugar. Oh, eu abençoo, Senhor, os irmãos que aqui vieram. Leva-os em paz, conduz em paz, em santidade, que nós possamos ter acesso ao Santo dos Santos. Oh, todos os dias, que possamos estar na tua dispensação, Pai, porque tu és bom e a tua misericórdia dura para sempre. Nos abençoe, nos guarde e nos leva. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que o Senhor sobre ti tenha misericórdia e te dê a paz, que a paz possa estar acima de toda lógica, de todo conhecimento. Deus te abençoe, vá em paz, em nome de Jesus. Aplauda o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, oh glórias, aleluia.